Bom dia, galera. Vamos lá, dando continuidade, ao nosso assunto, mundo antigo, Mesopotâmia, parte 2. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito importante que é a escrita. Como a gente já sabe, essa questão da escrita não é algo recente, ok? Já vem de muito tempo. A gente vai ver que o primeiro povo a criar uma escrita, foram os sumérios, um povo também da Mesopotâmia. E também vamos falar sobre um rei muito conhecido, pela sua rigidez, pela sua crueldade, que é o famoso Hammurabi. Tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá. Professor, quando é que surgiu a escrita? Vamos lá. Quem foi que inventou? Como é que era essa escrita? Como é que funcionava? E a gente vai ver um pouquinho hoje sobre isso. Já que nas aulas passadas falamos um pouco da arquitetura, falamos um pouco sobre a questão do solo ser fértil, aquela região, falamos um pouco mais dessa história. Hoje nós vamos nos ater mais à questão da escrita, tá bom? Vamos lá. As sociedades mesopotâmicas foram as primeiras a desenvolver um sistema de escrita. Que esse sistema, pessoal, é um pouco diferente do nosso sistema, certo? A gente vai ver que no início era como se fossem figurinhas. Por exemplo, hoje se eu quiser representar uma ovelha, eu escrevo o nome ovelha. Agora esses povos antigos não tinham esse sistema que a gente tem. Então, para representar a ovelha, o que eles faziam? Desenhavam uma ovelha. Quem fosse lá na caverna, por exemplo, uma pintura rupestre, quem fosse na caverna, olharia o desenho da ovelha e sabia que ele estava querendo representar uma ovelha. Entenderam? Então era um pouco diferente da nossa. Nós fazemos com letras, Antigamente, alguns deles faziam com desenhos. Vamos lá. Esse sistema recebeu o nome de cuneiforme. Você sempre vai ver, tanto em vídeos como em comentários, em filmes, as pessoas falando de, por exemplo, sempre falando de escrita cuneiforme. Foram encontradas tabuinhas, com escrita cuneiforme. Professor, o que é isso? Vamos lá. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Vamos lá. A escrita era utilizada nos templos e palácios com a finalidade de controlar a produção, o emprego da mão de obra, a circulação de bens e o contato com a sociedade. Olha aí como era interessante. Para que se utilizava a escrita? Você tinha lá, a escrita era utilizada nos templos e palácios com a finalidade de controlar a produção. Olha aqui como é legal, galera. Algumas vezes, inclusive os números, como a gente tem hoje os algarismos romanos e tal, foram fundados, foram inventados ou foram criados justamente também quase nesse mesmo período. É até um pouco mais antigo. Mas vamos lá. Por que a escrita foi inventada? A escrita foi inventada com uma finalidade, certo, de controlar a produção agrícola, a produção da pecuária, dos animais. Então você tinha essa finalidade. O emprego da mão de obra, a questão escravocrata, do escravismo mesmo, a questão dos escravos e a circulação de bens e contato com a sociedade. As sociedades mesopotâmicas foram as primeiras a utilizar amplamente a escrita, embora o domínio da técnica de ler e de escrever tenha permanecido limitado a grupos sociais pertencentes ao topo da cadeia hierárquica. Como eu falei no comecinho, a sociedade mesopotâmica era uma sociedade onde você tinha uma hierarquia. Então, no topo você tem o rei, um pouco abaixo você vai ter os ricos, que nós chamamos de nobreza, e o clero. A gente vai ver o que é isso, mas é a parte religiosa, que eram os sacerdotes daqueles povos. Talvez a gente não possa utilizar o nome clero, porque
o clero é mais voltado para a questão católica, mais para frente. Mas como é que ficaria essa pirâmide? No topo ficaria o rei, um pouco abaixo você teria os sacerdotes religiosos e os ricos, os nobres. Um pouco abaixo você teria os camponeses e mais embaixo ainda, que era a grande maioria, você teria os escravos. Então vamos lá. Professor, os escravos sabiam ler e escrever? Não. Os camponeses? Também não. Normalmente, só quem saberia ler, pessoal, era normalmente, certo? As pessoas que estavam lá em cima. E grande parte das vezes, nem o rei sabia ler algumas vezes. Nem os nobres sabiam ler. Na grande maioria das vezes, quem ficava com essa atitude, com essa questão de leitura, que realmente tinha essa responsabilidade de leitura, eram os sacerdotes, inclusive para questões religiosas. Então quem mais sabia ler ali era essa classe hierárquica, que eram os sacerdotes, ok? E pessoal, isso não ficava restrito só à Mesopotâmia. Até um tempo desse, só os padres sabiam ler. Só quem sabiam ler a Bíblia eram os padres. Só quem poderia produzir as Bíblias eram os padres, certo? Então, durante toda a história da humanidade, até a gente vai ver um pouco depois na Idade Média, a leitura, a escrita estava restrita à questão religiosa, certo? E aqui também não é diferente. A grande parte da população, que era a população pobre, a população de escravos, de camponeses, de pessoas simples, não sabiam ler. Só quem sabia que estavam mais no topo lá da pirâmide. Ok? Vamos lá. Escrita cuneiforme. Professor, o que significa a palavra cuneiforme? A palavra cuneiforme provém do latim cuneus, que remete a um objeto pontiagudo, utilizado para separar, quebrar e dividir em pedaços de madeiras ou pedra. No início, a escrita cuneiforme era pictográfica. Professor, o que é isso? Quando o senhor está se referindo, olha, antigamente a escrita era pictográfica. Essa palavra pictográfica, pessoal, se remete a fotos, certo? A fotos. Então, como é que funcionava? Foi o que eu já falei. Hoje em dia, eu quero, por exemplo, fazer o nome... Quero me referir à casa. Então eu vou lá, escrevo C-A-S-A, casa. Quando a gente lê essa palavra casa, automaticamente na minha cabeça, eu já sei o que é uma casa. Eu vou imaginar como é a casa. Por exemplo, eu escrevo a palavra escola. Então eu vou lá escrever E-S-C-O-L-A. Quando você lê essa palavra, você já fica imaginando uma escola. Né? Pode ser o Gomes, pode ser outra escola, não sei. Mas você já tem uma lembrança de que é uma escola, você conhece uma escola. Para aquele povo não existia isso, você não tinha ainda esse formato de escrita. Então como é que funcionava? Se eu queria me referir a uma escola, eu desenho uma casa, por exemplo, para ficar mais fácil, o que eu fazia? Eu desenhava uma casa. Então, a escrita cuneiforme, que era pictográfica no comecinho, eram letras desenhadas. É como se fossem desenhos para representar um objeto ou alguma coisa. Ok, pessoal? Então é mais ou menos isso. Eram como se fossem desenhos que representavam alguma coisa. Tranquilo? Vamos lá. E posteriormente foi adicionada a fonética na escrita. Os primeiros pictogramas eram esculpidos em colunas. Normalmente essa coluna era esculpida na vertical, certo? De cima para baixo. Depois passaram a ser escritos em tabuinhas de argila. Galerinha, talvez os maiores achados antigos da Mesopotâmia são essas tabuinhas de argila. Como assim, professor? Com o passar do tempo, esses pictogramas, eles foram deixando de serem utilizados. Porque a escrita começou a se desenvolver,
começou a ficar um pouco mais evoluída. E aí, antigamente você precisava de um grande espaço para fazer, porque imagine aí, você vai ter que desenhar várias figuras, porque a escrita pictograma eram vários desenhos. Então você tinha que desenhar várias coisas, então precisaria de um material muito grande para você desenhar. Quando a escrita passa também a ser, agora com a questão fonética, eu vou ter letras com sons. Agora eu não vou precisar de um espaço tão grande. Eu vou fazer o quê? Vou produzir pequenas tabuinhas e vou fazer lá a minha escrita nessas pequenas tabuinhas, certo? Então, várias dessas tabuinhas de argila, não eram tabuinhas de madeira, algumas eram de pedra, mas a grande maioria de argila, que era mais fácil você fazer, foram encontrados com a história da Mesopotâmia, com os povos, com os reis, com uma história, com a cultura. Tudo isso nessas pequenas tabuinhas que foram encontradas milhões e milhões de tabuinhas de argila. Ok? Vamos lá. E aí, pessoal, você vai ver aqui uma diferença, tá bom? Olhem essas duas imagens aí, ó. Só um momento, pessoal. Ver aqui um pequeno problema. Vamos lá. Olhem essas três imagens. Percebam que inicialmente, ó como é que eram os pictogramas. Você não tinha uma escrita. Uau. Percebam aí. Nessa primeira imagem, essa daqui, ó, você não vai ter uma escrita. Podem perceber aí que são desenhos. São pequenos desenhos que vão representar o que eles queriam, certo? Provavelmente você vai ter, ó, uma espécie de agricultura, certo? Você vai ter, ó, ferramentas, você talvez seja aqui um jarro para poder colocar alguma coisa. Então você vê que são desenhos. Olha aqui também nessa figura de baixo. Você vê que são desenhos. Ok? Então percebam que para você fazer isso, teria que ser algo muito grande, local muito grande. Agora, olha essa outra imagem aqui. Você percebe que não tem desenhos. Aqui são letras. E você vai ter letras representando o alfabeto. O A, o B, o C. E aí, para cada forma dessa, você vai ter a questão fonética, a questão do som, que depois a gente vai ver, inclusive vocês vão produzir algo muito parecido com isso. Ok? Vamos lá. Então perceba que você vai ter um desenvolvimento da escrita, galera. Tranquilidade, vamos lá. Hammurabi, professor, quem foi esse cara? Esse cara, certo, foi talvez um dos caras mais poderosos que a Mesopotâmia já viu. Inclusive os seus ideais, o que ele pensava, vai até hoje. Vamos lá. Outra língua importante da Mesopotâmia, outra figura, perdão, foi Hammurabi. Tinha como política a unificação dos povos através da língua acadiana e a adoração ao deus Marduk. Lembra que eu falei que a Mesopotâmia era uma região e nessa região você vai ter vários povos, certo? Esse rei Hammurabi, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar unir todos esses povos e mandar nele de uma só vez. Então é como se... Então imagine o seguinte, pessoal. Nós temos o Brasil. O Brasil vai ter vários estados, né? E hoje eles são relativamente juntos, pertencem a uma mesma federação. Mas vamos lá. Então é como se fosse assim. O Ceará era independente de Pernambuco, era independente do Rio Grande do Sul. Então todos os estados brasileiros eram independentes. Cada um tinha o seu rei, cada um tinha a sua língua, cada um tinha a sua cultura. O que vai acontecer? Hammurabi, quando ele surge, ele fala o seguinte: não, a partir de agora todos vocês vão pertencer a mim. Então todos nós vamos ser unidos e eu vou ser o bichão, eu vou mandar em tudo. Então ele tentou unificar todos esses povos através da língua acadiana,
Antigamente todo povo tinha sua língua. Agora ele queria que todos os povos da Mesopotâmia falassem a mesma língua, para ele comandar. E também deveriam adorar apenas ao deus Marduk. Ok, vamos lá. Hammurabi supervisionava pessoalmente, olha aí, a questão da agricultura, a questão da pecuária, a questão da coleta de impostos. Ele era um cara que estava no meio do povo. Vamos lá, ele ficou conhecido pelo Código de Hammurabi. Professor, o que foi isso? Vamos lá. Nesse documento estavam escritas as leis punitivas referentes às questões como homicídios, delitos de pessoas, crimes sexuais, roubos e herança. Então, o que estava acontecendo aqui? Hammurabi, ele fez várias leis punindo pessoas que cometiam crimes, né? Se uma pessoa que estuprava, se era uma pessoa que roubava, uma pessoa que matava, eles seriam punidos. E essas punições, galera, era a punição que tinha um reflexo. Então seria punido com o mesmo crime que eu cometi. Como assim, professor? Se eu roubei, certo? Eu seria punido para que eu não roubasse mais. Se eu matei, eu seria punido com o mesmo crime que eu cometi. Se eu matei, então vou ser morto, certo? Se eu roubei algo, se eu peguei com a mão de alguém, minha mão seria cortada para mim não roubar mais. Se eu furei o olho de alguém, o meu olho também vai ser furado, certo? E claro, aqui você vai ter uma discriminação. Por quê? Porque o escravo que cometia um crime, ele seria punido de forma diferente de um rico que cometeu um crime, certo? Então você teria aqui um preconceito. Eu vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá. Lei de Talião. Grifem esse nomezinho aí, pessoal. Essas leis, né, ou Lei de Talião, ela foi anexada depois ao Código de Hammurabi. Essa Lei de Talião é mais conhecida hoje como olho por olho, dente por dente. Ou também as pessoas sempre falam, né, aqui se faz, aqui se paga. É justamente essas leis. Se eu furei o olho, olho por olho, eu vou também ter que ser furado meu olho. Se eu arranquei o dente de alguém, minha punição é, meu dente também vai ser arrancado. Então, o que eu fizer de ruim, eu vou receber da mesma forma. Tranquilo? Vamos lá. E aqui eu coloquei alguns parágrafos dessa lei, né? Alguns códigos. Vamos lá. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. 199. Se lhe arranca o olho de um escravo alheio, ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar a metade de seu preço. E olha aqui, como eu falei lá. O que vai acontecer? Se eu fizesse alguma coisa com o escravo, minha punição seria menor. Por quê? Porque o escravo é como se fosse um objeto, não era um ser humano. Ok? Então, as punições elas mudavam de acordo com quem fazia ou com quem recebia. Agora vamos supor que eu fosse um cara rico. Se eu furasse o olho de um cara rico, aí sim, meu olho seria arrancado. Agora se eu furasse o olho do meu escravo, ou escravo de uma outra pessoa, não, o meu escravo não, podia fazer o que eu queria com ele. Mas se eu furasse o olho de um escravo de um outro rico, eu apenas pagaria uma taxa. Porque o escravo é como se fosse um objeto, então era mesmo que nada. Ok? Então, essas punições dependiam da pessoa que fazia ou que recebia essa punição. Se alguém parte os dentes de outro, de igual condição deverá ter partido os seus dentes. Mais uma vez, se eu arrancasse o dente de alguém, quebrasse o dente de alguém rico ou de alguém que não fosse escravo, o meu dente também deveria ser arrancado. Olho por olho, dente por dente. Se ele partir os dentes de um liberto, deverá pagar 1/3 de mina. Olha aí. Agora, se eu arrancar o dente de alguém que era um escravo que se tornou livre, mas que era pobre, então eu só pagava um valor. Ok? Se alguém espanca um outro mais elevado do que ele, deverá ser espancado em público 60 vezes com chicote de couro de boi. Mais uma vez, olha aí. Então, se eu sou um cara que tem condições, tenho dinheiro, não sou escravo e nem fui, sou um cara que tivesse dinheiro, e
batesse ou fizesse alguma coisa com espancar alguém que era do meu nível ou um pouco mais rico do que eu apanharia 60 vezes mais em público. Então percebam que o olho por olho, dente por dente, só vai se aplicar, certo, a pessoas ricas. Se um rico maltratar um outro rico, se alguém que não é escravo maltratar uma outra pessoa que não seja escrava, certo? Agora eu poderia matar o escravo, o patrão poderia furar o olho do escravo, furar o escravo dos outros, que aí só pagaria uma certa quantia. Então você vê que a discriminação é desde muito tempo. Professor, por quê? Porque para aquele povo o escravo não tinha alma, era apenas um objeto, então você poderia fazer o que quisesse com ele. Tá bom, pessoal? Então aqui, galera, aqui é mais ou menos o que eu queria falar sobre a Mesopotâmia. Próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o Egito, certo? E próxima aula vocês vão fazer uma atividade que é sobre a escrita cuneiforme, mas deixa isso para a próxima aula, ok? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai ter agora uma atividade, que é a página 434, que é o jogo rápido. Ok? O que você vai fazer, galera? Você vai fazer essa atividade, certo? E vamos ter também um porém. Qual é esse porém, professor? Da mesma forma que arte, você só vai me entregar essa atividade na próxima semana. Hoje é quinta-feira. Você só vai me entregar essa atividade na próxima quinta-feira. Professor, o senhor recebe hoje que eu estou fazendo? Não. Você faz sua atividade hoje, não tem problema, você pode fazer amanhã, mas você aguarda. Você só vai me enviar essa atividade na quinta-feira, que é para eu não me atrapalhar na hora que eu for colocar as notas de vocês. Ok, pessoal? E aí, pessoal, além dessa atividadezinha, você vai acrescentar outra. Professor, que outra atividade é essa? Vamos lá. Você vai na internet e você vai colocar lá, na internet, você vai colocar alfabeto sumério, certo? Vou até fazer para vocês aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês. Vamos lá. Você vai pesquisar lá, alfabeto sumério. Pode ser no celular, pode ser também no notebook, não tem problema. E aí você vai ter o seguinte, ó, alfabeto sumério. Tá bem aqui o alfabeto sim. Então esse alfabeto aqui, pessoal, você vai pegar qualquer imagem dessa, né? Pode ser essa daqui. E você vai perceber, ó, que o alfabeto ele vai ter uma forma, tá vendo aí? Então se eu quiser o C, eu vou fazer essa formazinha aqui do C. Se eu quiser o Z, o que você vai fazer? Você vai escrever seu nome, não precisa ser seu nome completo, certo? Mas pelo menos um ou dois nomes. Por exemplo, Maria Eduarda, você escreve Maria Eduarda com essas letras suméricas, certo? Laura, né? Você bota lá. Eu nem me lembro se é Maria Laura ou é Laura Maria. Sei que tem Maria no meio, né, Laura? Então você escreve lá o seu primeiro e segundo nome. Ah, professor, mas meu nome por exemplo, deixa eu ver aqui, nome bem simples, porque a grande maioria de vocês tem nome composto, né? Marcos Guilherme, Pedro Anastácio. Vamos supor que eu tenho meu nome, que é Esté. Então a Esté pega o nome dela, vai botar Esté e o sobrenome. Ok, galera? Então essa vai ser as duas atividades de vocês, certo? E mais uma vez, só recebo na próxima aula, na próxima quinta-feira. Tranquilidade? Pessoal, então a aula é isso. Espero que tenham gostado. É um assunto bem básico, um assunto bem rápido. Leiam o capítulo, né, da Mesopotâmia, não deixem de ler, sempre leiam, né, para você absorver um pouco mais o conteúdo, tá bom? Abraço, pessoal, e até a próxima.